Hoje, ainda temos grande dificuldade em conseguir aceitar a verdade que Jesus disse a Nicodemos: quem não nascer da água. Temos dificuldade de perceber, procuramos modificar o sentido da palavra de Jesus dizendo que a água é o batismo. Temos dificuldade de conseguir perceber que uma existência, ou melhor, há uma existência única, nós estaríamos dizendo que Deus é injusto. Deus deu ao fulano e não deu ao cicrano. Eu nasci saudável, mas que ao meu redor existem milhares e milhares de pessoas que nascem entrevadas, que nasceram cegas, surdas, mudas, sem possibilidade de transmitir o próprio pensamento. Uma percentagem mínima de pessoas nascem em berço de ouro, boa parte em berço remediável e grande quantidade nasce sem mesmo uma manjedoura com palha, para deitar-se. Como poderemos dizer que Deus é justo, dando a mim muito mais do que deu a outra pessoa portadora de uma necessidade total, não necessidade especial, mas uma necessidade total de outros para cuidá-la? Vamos tentar analisar por este fato, das diferenças que existem somente no sentido da saúde física, somente no sentido da perfeição do corpo que temos neste momento, para servir de abrigo ao Deus que está dentro de nós, para servir de abrigo ao sopro divino. Porque eu recebi mais do que o outro? Porque o outro recebeu centenas ou milhares de vezes menos do que eu? Somente pelos meus belos olhos? Não. Se pela teoria vigente na grande maioria das religiões ocidentais, nós só temos uma vida e Deus nos dá esta vida e este corpo para podermos ganhar o céu ou o inferno, como nos explicam a tão grande diferença de indivíduo para indivíduo? Somente no sentido da saúde, no sentido da perfeição do corpo físico. Se Deus dá a um mais do que a outro e se considerarmos uma única existência, Deus está sendo injusto, porque está dando a um a possibilidade, o desenvolvimento, o conhecimento e as perícias necessárias para se desenvolver totalmente e a outro negou tudo isso. Como vamos explicar, não mais um único ser, mas um povo? Como vamos explicar que Deus tenha dado ao povo americano, um dos mais desenvolvidos da face da Terra, ao povo que detém o melhor nível de vida, a maior quantidade de riqueza? E ao povo da Nigéria, as grandes nações africanas, que vivem na pobreza total, que vivem na pobreza completa, sem sequer uma gota de água para beber, sem sequer um pedaço de pão para mitigar a fome? Então Deus está sendo mais injusto ainda, porque está tirando de um povo inteiro até o alimento necessário para sua subsistência e ao outro povo está dando de mãos cheias. Está dando tanto que eles não sabem onde colocar todo o dinheiro. Que justiça é essa, se todas as religiões pregam que Deus é justo, que Deus é bom e infinitamente sábio, mas faz todas estas diferenciações de indivíduo para indivíduo, de nação para nação? Como poderemos dizer que Deus é justo se determina a um que morra de fome, a outro que esbanje não as migalhas, mas o pão inteiro? É um ponto para ser pensado. É um ponto para ser meditado. É um ponto que necessita de nossa análise profunda. Não da análise das religiões, mas da análise do ser que existe dentro de cada um de nós. Abrir as portas da mente e do coração e permitir que este sopro que recebemos na nossa criação possa, aos poucos, ir soprando sobre a nossa inteligência física, abrindo a nossa visão, abrindo o nosso entendimento para podermos entender que a justiça de Deus não está aí. A justiça de Deus é bem outra. A justiça de Deus é como disse Jesus numa de suas parábolas, a do filho que pede a seu pai a sua herança. O pai lhe dá a sua herança e ele vai embora, gasta tudo o que tinha, e depois, para poder se alimentar, tinha que comer a comida dos porcos, quando o patrão lhe permitia. Então ele volta para casa e o pai o recebe com festa. Manda preparar um banho especial. Manda vestir-lhe a melhor túnica, a melhor roupa, porque o filho pródigo retornou a si, retornou à casa de seu pai. Assim, nós precisamos embasar o nosso conhecimento, embasar as nossas reações disto, de que ao retornarmos à casa de nosso pai, ele certamente nos receberá de braços abertos. Isso quando nós tivermos nos conscientizado de que erramos, de que temos que pagar os erros que cometemos, que temos que limpar, dar um banho total no nosso corpo, na nossa mente, no nosso espírito. Vestirmos a melhor túnica para depois participar do festim,
participar da ceia. O que é isso tudo? Analisemos com outra ótica. Deus nos fornece a herança que nós lhe pedimos para que nós próprios a fizéssemos frutificar. Mas levados pela nossa ganância, pela ira, pela cobiça, por todas as imperfeições humanas, nós desperdiçamos todo o tesouro que recebemos. O tesouro que está dentro de nosso coração, de nossa mente, o sopro divino, e sujos, cobertos de andrajos, comendo a lavagem dos porcos, nos conscientizamos que temos que mudar, que temos que procurar novamente o nosso Pai. Procurar novamente aquele princípio divino dentro de nós e fazê-lo frutificar. Tomar um banho é transformar este corpo que recebemos numa fonte de luz. Vestir a melhor túnica é estarmos imbuídos, estarmos repletos do Deus que existe dentro de nós. E aí, com o nosso corpo transformado em luz, com a nossa consciência totalmente voltada àquele princípio divino. Aquele princípio, vós sois deuses, possamos nos apresentar ao festim. Nos apresentar diante de Deus e dizer: aqui estou, me destes, eu desperdicei, mas voltei a ti porque me limpei de todas as impurezas que adquiri com a minha saída de teu domínio. Agora novamente transformado, novamente sendo um corpo de luz, estou aqui para participar da tua ceia divina. Eu falava da dificuldade do povo de Israel de conseguir entender muitas coisas pela exiguidade de palavras. Eles não tinham termos que pudessem representar exatamente as situações diversas. Não conseguiam distinguir, diferenciar ressurreição de reencarnação. Sabiam da volta do espírito ao corpo, mas ignoravam a forma como acontecia isso. Se o próprio Nicodemos ignorava, quanto maior não seria a ignorância do povo. Hoje parece que boa parte da humanidade não está bastante desenvolvida para entender e aceitar a reencarnação. Para muitos, hoje é muito mais fácil aceitar ressurreição, volta do espírito à vida física no mesmo corpo, do que aceitar ou entender a reencarnação, volta do espírito à vida física em outro corpo. Há a necessidade de aqui fazermos um parênteses, um esclarecimento. Para os que somente admitem a ressurreição, a volta do espírito à vida física no mesmo corpo, cabe aqui uma pergunta que muitas vezes tem martelado a minha cabeça. A cada ser que nasce, Deus sopraria sobre ele a sua imortalidade, seu sopro divino, a sua partícula divina. Mas como explicar, como conseguir entender que esse Deus, que a cada nascimento sopra sobre o boneco de barro um espírito imortal, seja tão falho a ponto de fazer um ser nascer perfeito, outro deficiente e um terceiro totalmente dependente?